Beleza, galera, começando mais um talk aqui da Vet Station, hoje para falar de um tema tão importante que é a comunicação entre diferentes gerações, né? E ninguém para falar melhor disso do que o nosso queridíssimo Thiago, que tem milhares de temas ainda para trazer para a gente, né? Com cada assunto super breve, porque a gente é sempre muito rápido para falar de cada assunto aqui dentro. Thiago, muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez, tá? Sabe aí que a casa é tua, o espaço é teu, e bora bater um papo. Boa noite a todos que estão aí, os alunos, o pessoal aqui da live. Queria agradecer o convite, mais uma vez. E realmente, tem bastante coisa para a gente falar, mas toda vez a Tuane vem com um tema novo. Mais um. E aí, Não acaba, né? É impossível. E aí a gente vai desenvolvendo. Já engatilhado aqui, ó, os próximos. Isso aí dá para ir só emendando, fazer uma semana de live. Mas esse tema da conflito de gerações, né, choque intergeracional é extremamente importante. Quase todo mundo vive isso no dia a dia. E é muito delicado, né? Então, vamos ver como que a gente sai daqui hoje. Exatamente. Mais amigos ou com mais inimigos. Espero que um pouquinho com mais de clareza, né? É. Tiago, vamos lá. A gente já sabe que tu ficou muito tempo na frente da gestão de hospital, né? Atuou aí muito tempo como veterinário nesse cargo de liderança, no caso. E eu queria entender, na tua percepção, assim, quando é que tu começou a sentir essa diferença de geração na prática mesmo, na tua realidade? Quando que foi assim que tu se deu conta que a coisa estava ficando diferente? Tá. Bom, eu posso trazer, assim, várias situações, né, onde isso ficou bem claro. E eu acho interessante essa pergunta porque muitas vezes, na hora a gente não percebe, mas depois de um tempo que você amadurece, você começa a olhar para trás e fala, putz, já era isso, né? E teve uma situação muito, assim, única, que eu guardo bastante, que eu estava lá na clínica, era clínica ainda, né, era hospital, eu era gestor e diretor clínico, né, e a gente sempre teve um problema que você vai estranhar, né, que é com passagem de plantão. Ah, sério? Passagem de plantão sempre foi um gargalo, né, desde a época das clínicas, residências, hospitais, e hoje eu vejo que na medicina humana também, os treinamentos que eu faço em hospitais humanos, a gente observa que acontece bastante esse problema. E nessa época, a gente utilizava uma tecnologia arcaica para fazer passagem de plantão, que talvez muitos não conheçam, chamada papel. Ninguém usa papel mais das gerações novas, né? Eu uso. Era a época dos maias ainda, né? Isso, é. E aí a gente utilizava os papéis, os documentos, né, físicos, para fazer a passagem de plantão. E assim, funcionou acho que uma semana, quando era eu só que fazia, né? Depois que começamos a girar durante muitos anos, isso começou a virar um gargalo muito grande. Porque, assim, tinham informações importantes ali no documento, mas faltava muito mais coisas. E essas coisas que faltavam davam problema. Chegavam os tutores, fazia perguntas sobre o que tinha conversado com o veterinário anterior, a gente não sabia responder, e aí gerava todo aquele clima. E aí isso foi se arrastando ao longo de anos, né? E um belo dia, eu estava conversando com uma plantonista, tinha acabado de assumir o plantão, não era você, tá? Só para deixar claro. Sei. E aí ela veio me tirar algumas dúvidas comigo sobre o caso, eu comecei a conversar com ela, a gente começou a discutir o caso ali, e aí, de repente, ela trouxe uma informação que eu não conhecia. Aí eu estranhei, eu falei, ué, de onde você tirou essa informação? Você está supondo? A gente não pode supor, né? Ela, não, é o caso, o proprietário que falou, os tutores comentaram. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Aí ela falou, a gente tem um grupo dos plantonistas de WhatsApp, que é onde a gente troca algumas informações, né, além do prontuário. E aí eu fiquei com ódio mortal, né, como assim, você tem um grupo, sendo que eu nem tô sabendo de nada e tal. Eu falei, posso ver esse grupo? Ela pode, claro, né? Eu falei, vai que é o grupo que eles falam mal do chefe, né? Mas não era esse, tinha outro. E aí eu entrei nesse grupo e lá a passagem de plantão tava assim, impecável, espetacular, sabe? Muitos detalhes, os detalhes que eu queria estavam ali, né? E aí eu com muito ódio, né? Naturalmente, filtrei esse ódio, sempre fui bom em fazer isso. Eu falei, mas por que vocês não passam essas informações pro prontuário, pro documento? Aí a resposta dela, que depois virou a chave na minha cabeça, porque ali no grupo era muito mais prático, muito mais rápido, muito mais ágil, né?
E aí ela trouxe outra informação que me marcou. Ela falou, no papel não dá para pôr áudio nem vídeo. Sim. Aí verdade. Aí eu comecei a olhar o Escrever grupo. dá mais trabalho, né? Exatamente. Descrever é muito mais difícil do que postar um vídeo, uma foto. E a gente começou, a partir disso, né, implementar alguns processos para utilizar esse grupo, né? Fizemos um grupo oficial, e aí as passagens de plantões começaram a ser muito melhores, muito mais fluídas, né, e muito mais eficientes. E disso eu tive duas lições importantes ao longo dos anos. Primeira coisa é que, assim, muito do que a gente achava das nossas gerações mais antigas, né, que era incompetência, que era preguiça, que era falta, né, de profissionalismo, na verdade não era só o canal que estava errado. As informações estavam ali, mas o canal que eu gosto de utilizar já não servia mais. Sim. Né? Que é, na época, né, a questão da tecnologia. Hoje é muito fácil falar, né, sobre o WhatsApp, grupo de WhatsApp, vamos passar as informações ali, mas antes não era bem assim. E a outra questão que daí, depois de um tempo, eu vim amadurecer é que, assim, nós temos a percepção, Tony, né, que somos de gerações mais antigas, que a gente entende. Fale por você. Você também, não vou falar, não vou entrar nesse quesito. Que a gente acha que a gente, por ter acompanhado a tecnologia ser implementada, a gente acha que a gente domina ela, né? Mas a maior parte da minha vida eu não tive internet. A maior parte da minha vida eu não tive smartphone. Ah, claro. E esses jovens nasceram no mundo já digital. Sim, a gente pegou uma transição, né? Exato. Então a gente ainda consegue habitar os dois mundos, acho que agora é meio mal, né? Isso. A gente não está tão habituado com a internet e a gente também já não está escrevendo tanto à mão. Exatamente. Então a gente está meio que nessa fase de transição. E essa questão que tu falou, eu acho que é muito importante, porque na verdade isso afeta os dois lados, né? Que é a adaptação a ferramentas. Então, a partir do momento que a gente tem uma equipe e a gente acaba, não é engessando, mas padronizando, né, o processo através de ferramentas, seja da escrita, seja de WhatsApp, seja hoje em dia tem muita IA sendo utilizada dentro de clínica veterinária também, alguém vai ter mais facilidade para lidar com isso do que o outro, né? Só que a gente tem que lembrar que também dentro das clínicas, dos hospitais, geralmente os gestores ainda estão na geração mais antiga, né? Então também tem um impacto ali de adaptação. Exatamente. Né? Por quê? É o que eu disse. A maior parte da minha vida eu usei papel e funcionou. Por que eu vou trocar agora? É o famoso sempre foi assim. Só que o sempre foi assim não quer dizer que não possa ser melhor. E eu vejo muita inovação sendo inibida nesses jovens por conta dessas crenças mais antigas, por causa dessas zonas de conforto, entende? Sim. E eu acho que isso é importante. E assim, depois, isso faz muito tempo, né? Foi lá, sei lá, 2016, 2018, por aí. Nem lembro o ano. Mas a partir disso, eu comecei a identificar várias situações onde eles estavam querendo participar, eles estavam querendo ali ajudar, auxiliar, resolver, mas a forma de eles resolverem é diferente da minha. E se eu não der ouvidos aí, se eu não der uma atenção para isso, nunca vai dar certo. Claro. Que é outro problema que a gente conversa bastante, né? A minha geração, eu sou millennial, a minha geração, as gerações mais antigas, a gente fica esperando, com uma esperança, né, que nunca vai acontecer, de a nossa geração, o nosso perfil começar a chegar para trabalhar com a gente. Só que isso já ficou para trás. Entende? A gente quer que os jovens sejam iguais, nós fomos no passado. Que também não era saudável. Nós normalizamos muita coisa, muita sobrecarga, que não tinha necessidade. Hoje eu vejo. Mas a gente cresceu assim, aprendemos assim, e achamos que queremos modelar todo mundo dessa forma. Agora a gente bate de frente com uma geração onde é tudo diferente. Então, assim, a gente está querendo atualizar as regras em um jogo que não existe mais. Olha que boa frase. É uma frase legal, né? Eu roubei de alguém, nem lembro de quem foi, mas é uma frase muito interessante. Mas faz total sentido, entendeu? Eu tô querendo ir com uma raquete de tênis para um jogo de basquete. Não dá, nunca vai funcionar. E só vai me dar muito mais trabalho para mim quanto para eles. Com certeza. E eu vejo que a gente não é velho, né? A gente é milênio, mas a gente não é velho. Mas ainda assim é meio enraizado essa coisa do eu passei por isso,
né? Então, o fulano também tem que passar, ou, poxa, nem passou por isso e está reclamando da vida. Mas tu trouxe esse ponto que é muito importante. A gente passava, mas não é que a gente aguentava, né? A gente vem de uma geração mais forte, então a gente tinha, sei lá, aí até tu pode dar tua opinião, não sei o que que era mentalidade, o que que era diferente, mas realmente a gente tinha uma exposição diferente ali, né, às situações. E a nossa percepção de mundo acaba que ela é moldada a partir disso, né? Na realidade, eu vejo que, assim, o nosso nível de tolerância era muito maior, quase infinito. Porque, assim, nós fomos construídos assim. Para nós não tinha outro caminho. Ou você vai e trabalha que nem um louco até a hora que acabar, que você entregar aquilo ali, e azar da saúde, dane-se a saúde, depois vê o que vai acontecer, ou você não vai ser ninguém na vida, né? E hoje em dia isso mudou bastante. Eles já não veem o trabalho dessa forma. Sim. Como assim, o evento principal da vida. Não, é uma parte da vida para eles o trabalho. E eles estão errados. Não, tá certíssimo. Entende? Você que trabalha tanto, né, com saúde emocional, esse tipo de situação, você sabe. Sim, com Quanto certeza. de sequela nós temos até hoje dessas fases que nós vivemos, e vivemos muito bem, trabalhamos muito bem, conquistamos muita coisa mesmo. Sim. Mas a que preço? Com certeza. Eu tive um burnout com 30 anos de idade, né? Nesse ritmo alucinado do eu dou conta. Eu dou conta, eu vou anestesiar, eu vou fazer gestão, eu vou fazer plantão, eu vou fazer sobreaviso, né? Eu vou gerenciar a equipe, eu vou contratar, eu vou demitir, eu vou criar processo, não vou dormir nunca. E aí, o teu corpo não concorda. Quando morrer, eu durmo. Eu descanso quando eu diferente. morrer. E essa fase que você está falando que você estava assim, no auge da sua carreira. Exatamente. Estava ganhando muito, estava trabalhando muito, estava uma baita autoridade. E aí? Vale de quê, né? Não, com certeza. E essa questão de geração, hoje é um tema que está muito em alta, né? Não só na veterinária, mas eu acho que de forma geral. Tem até no início a gente estava conversando, né? Tá rolando muito meme a respeito disso. Como que é hoje trabalhar com a geração Z? Mas esse tema, qual que é a tua visão? Assim, hoje é meio que um choque para as pessoas, né? Ai, nossa, trabalhar com diferentes gerações. Mas qual que é a tua visão sobre isso? Porque eu acho que, na verdade, a gente está falando sobre isso hoje em dia, mas não é uma coisa nova, né? Exato. Eu acho que isso sempre aconteceu. Pela lógica, isso sempre aconteceu, ou não? Sim. Não, sempre aconteceu. Na minha visão, é assim, ó, vou te dar um exemplo. Bem tosco, assim, mas que Esses são ótimos, são os melhores exemplos. são os melhores exemplos, né? E são meus, né? Então, é muito legal. A minha avó, minha mãe me contou isso, depois eu confirmei. Quando elas conseguiram comprar uma TV de tubo, né, que demorou, não era tão fácil, que era uma tecnologia nova. Quem não sabe o que é TV de tubo aí, pessoal, pesquisem depois. Ela não assistia, porque ela não acreditava naquilo. Ela falava, mas como que as pessoas cabem aí dentro? Olha a cabeça dela. Só que ela nunca tinha visto nada parecido, ela só conversava com as pessoas na rua, não é? E aí minha mãe ficava, ai, mãe, pelo amor de Deus, é tecnologia, é só assistir. Não, eu não vou assistir. Demorou muitos anos para ela aceitar isso. Né? E aí a mesma coisa depois aconteceu com a minha mãe, só que com o quê? Com internet, por exemplo, com telefone móvel. Né? Minha mãe e eu também. A maior parte da minha vida eu vivi com telefone fixo, por exemplo. Não é? Aqueles que tinham até o fio, né? Igual do filme do John Wick lá. Tem que discar, tac, 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 tac. Depois passou para o telefone de botão. Depois o telefone fixo, mas sem fio. Você podia andar na sua casa ali, mas não pegava, né? Era o auge. Era o auge, que, nossa, só o pessoal da alta nobreza tinha. Hoje em dia, de repente, em uma década, chegou internet na casa das pessoas, chegou telefone celular, que você conversa da rua, chegou tela touchscreen. Como que minha mãe até hoje ela tem dificuldade com isso. Entendeu? Cadê as fotos? Ela tem caixas de fotos, de álbum de fotos. Aí eu falo assim, mãe, tem no seu celular tem tudo, mas tá na nuvem. Em que nuvem que tá? Ela não consegue, ela entende que é uma tecnologia, mas ela não consegue absorver aquilo. Entende? Isso que aconteceu por quê? Essa atualização do drive demorou 10 anos, 15, 20 anos na época da minha avó, da minha mãe.
agora ela acontece em 3, em 5. É uma mudança de paradigma total em coisa de um ano. E vai começar a ficar cada vez mais rápido isso. Nós não temos histórico de saber como lidar com isso. Então, sempre aconteceu, eu concordo com você. A diferença é a velocidade com que isso está acontecendo. Uhum. Entendeu? Por exemplo, minha avó, voltando no exemplo, nunca trabalhou fora de casa, ela fazia serviço doméstico só, e era um absurdo ela sair para trabalhar. Meus pais, minha mãe e meu pai, eu quase não via em casa, porque eles trabalharam a vida inteira fora de Sim, casa. sim. Entendeu? Até o final, e pegavam mais de um emprego, 2, 3 empregos, 4, foram para o Japão trabalhar uma época, entendeu? E aí, e agora a gente, essa geração já, a gente também sofreu muito com isso, agora essa próxima geração já veio, tipo, não vou me matar por conta disso, entende? Então, É que não mudou muito rápido. E a gente está mudou. usando ferramentas do século XXI para medir a velocidade, do século XX para medir a velocidade do século XXI. Claro. E eu vejo que isso nos causa muita dificuldade até para a gente, às vezes, progredir na nossa carreira, né? Com essas mudanças. Porque, bem ou mal, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem que estar no digital, né? De alguma forma. Ah, tu tem que ter um Instagram, tu tem que fazer um videozinho, tu tem que fazer alguma coisa. Tem que ter. Tem que ter, né? Não, enfim, a gente já dá essa suspirada, né? Tem que ter. Mas não é o natural. E aí, consequentemente, a gente sofre porque a gente não entende muita coisa e a nossa mente ela fica mais limitada também com relação às possibilidades que a gente tem. E aí eu digo isso porque eu tive a incrível experiência de recentemente conversar com um jovem de 19 anos. Fazia muito tempo que eu não conversava com alguém com um gap de idade tão grande. E aí, o que acontece? O menino, ele, eu até não mentir, mas acho que ele não faz faculdade, e ele tem, desde os 17 anos, uma empresa aonde ele ensina outras pessoas vou resumir assim, a trabalhar com e-commerce, tá? Que é algo meio para levar para o internacional e etc. O menino com 19 anos, ele fatura trabalhando só no digital, através de mentoria, coisa de, sei lá, 50 mil por mês com 19 anos. E eu conversando com esse menino, gente, assim, eu tava me sentindo muito burra, tá? Porque, juro por Deus, primeiro porque, assim, a gente pensa, ai, tem 19 anos, talvez porque a gente com 19 anos, a gente sabe que a gente não tinha maturidade, né? A gente já tava na faculdade, mas, pô, era outra cabeça. Ele tava falando de business, negócios, sabe? Tava escalando o negócio dele, assim, usando termos que, sabe? Chega uma hora que tu não tem mais nem pergunta para fazer, porque tu virou realmente a tiazona da conversa, né? E é uma loucura, porque a gente ainda brinca quando a gente conversa, né? Que eu falo para ti, eu falo, pelo amor de Deus, não me coloca teu filho numa faculdade. Mas é porque é isso. A gente teve uma mudança de geração, onde eles já começam a enxergar possibilidades que a gente nunca enxergou, porque não tinha, e agora que tem, a gente não entende. Né? Tipo assim, como assim com 19 anos o cara tá ensinando alguém a fazer alguma coisa e ganha 50 mil por mês? E tá viajando muito, né? A nossa mente não consegue acompanhar. É aí que a gente vê que a gente tá realmente ficando meio passado. Para trás. Exato. Né? Mas a forma de pensamento é tão diferente que para nós a única possibilidade é que esteja errado. Vai a gente muito de frente. Entendeu? Vai muito contra tudo que a gente sabe, toda a nossa verdade. Então, quando a gente vê uma situação dessa, por exemplo, a única coisa que vem na nossa cabeça é não dá, tá errado. Deve estar mexendo com coisa errada. Entendeu? Minha mãe sempre falava isso, agora eu falo, eu vejo esses jovens assim, o cara no Instagram, o que ele faz no Instagram? Nada. Dança. E tá ganhando 100 mil reais por mês. Mas como? Não existe, não é possível, deve estar fazendo coisa errada. Entendeu? E não é que mudou o jogo mesmo. É outra realidade, é outra sociedade, e a gente tem que começar a se policiar, justamente por isso que é interessante a gente fazer esses encontros sobre esse assunto, para a gente começar a entender o que é isso. Eu lembro que eu fui numa palestra uma vez, como que chama? Que ele dá palestra na veterinária mesmo, você deve conhecer. É um que ele é calvo. É muito engraçado a palestra, mas ele não é veterinário. Ele faz stand-up, ele fala sobre desenvolvimento humano, é aquele que ele fala bem na minha vez, esqueci o nome dele, mas ele fala exatamente isso. Ele fala, agora que era a minha vez de brilhar, que eu cheguei no momento, mudou tudo. Entendeu? Mudou tudo e eu não sei mais para onde eu ir. Ele falou, o que eu faço? Naquela época, olha quanto tempo faz que eu vi essa palestra. Ele falou assim, quem aqui conhece TikTok? Aí,
meia dúzia de pessoas, assim, ele falou assim, então a partir de hoje vocês vão sair daqui e vão abrir um TikTok. Aí todo mundo, não, mas só tem dancinha, só tem aquelas coisas, não sei o quê. Ele falou, não interessa. Se vocês não fizerem isso, vocês vão se desconectar dos seus filhos. E realmente acontece isso. Eu sou muito próximo, eu tenho um filho de 14 anos, eu converso muito com ele, todo dia, você conhece ele. E ele tem, sei lá, 200 mil seguidores na rede social. Sim. Tem coisa que ele me fala que eu não entendo. A linguagem, aí eu tenho que, pera, me explica o que você tá falando. Você entendeu? Eu anoto, ele vem falando rushar, eu rushei, e clashou, e não sei o quê. Eu, o quê? O que é isso? Aí eu começo a ver, todo mundo tá falando assim. Então é exatamente o que o professor ela falou. Se você não acompanhar de perto, por mais que você não goste, mas você vai se desconectar. E quanto mais desconexão, maior a distância. E é isso, Tony, que eu acho, fazendo um gancho, que gera todos os problemas de conflito que a gente tem. Porque a minha geração, o que a gente erra? O que nós, que somos mais velhos, erramos? A gente julga comportamento. E fazer isso é muito raso. Porque por trás do comportamento tem valores diferentes dos nossos. E se a gente não entender isso, a gente sempre vai julgar como tudo que eles fazem é errado. E a gente sempre vai buscar dentro do nosso dicionário palavras para definir eles que são de outra língua. Entendeu? Claro. E aí nunca vai dar certo. Claro. A gente vai limitar eles dentro do que a gente acredita que é o certo, né? Exatamente. É esse pensamento antigo que a gente herdou dos nossos pais, né? E eles herdaram dos pais deles. Então, assim, por exemplo, o que eu escuto muito? Eu até postei uma história falando disso hoje. Ah, essa geração é muito preguiçosa, são muito desrespeitosos, não tem comprometimento. Não é isso. Parece isso. Mas é que ele opera com um sistema diferente do nosso. Eles são mais afrontosos, né? Oi? Eles são mais afrontosos porque eles questionam mais, talvez, não? Exato, mas esse questionamento não é um questionamento igual era o nosso, no caso, que é para gerar um conflito, gerar uma briga. É para compreender por que ele está fazendo aquilo. Essa é a geração do porquê. E isso eu associo porque o meu filho, quando ele era criancinha, ele não aceitava não. Mas não que ele fazia birra nem nada, mas ele falava, por que não? Eu sempre tive que ser muito político com ele, explicar as coisas. Por que eu não posso enfiar o dedo na tomada? Eu explicava dele, agora eu compreendi. Entende? Então, pra gente não era não. Pra gente era porque tu vai apanhar. Exato, a gente não precisava nem falar. É. Era um olhar, meu pai olhava pra mim, eu já... Entendeu? Isso mudou muito. Agora imagina isso numa relação de trabalho. Era nisso que eu queria chegar. Como é que é? Como é que funciona isso? Como é que acontecem esses conflitos? E como é que a gente contorna também, né? Porque poxa, é difícil, às vezes a gente fica quebrando cabeça tentando entender, né, o outro lado, e é como tu falou. Até eu quero também, depois que tu talvez faça um link aqui, de como é que a gente lida com a nossa própria frustração, porque por mais que a gente tenha consciência de que eu sei, é outra geração, é outra cabeça, é outro comportamento, mas no fundo, a gente pode falar abertamente aqui entre os mais velhos, que a gente fica frustrado, né? Porque a gente olha para a pessoa e fala, poxa, cara, eu na tua idade, nessa fase de vida, eu tava limpando baia feliz, né? Não ganhava para fazer estágio e ainda agradecia. Aí a gente começa com aquele discurso interno, né? Sim. Que eu acho que é meio inevitável, mas eu sei que não é saudável também a gente alimentar esse tipo de coisa. E aí, como é que a gente gerencia isso? Como é que a gente faz essa roda girar? Cara, o principal, né, vou falar sobre comunicação, não vou entrar na parte de psicologia, neurociência, nada disso, que é a minha especialidade. As ferramentas de comunicação, quando você aprende a utilizar, já auxiliam muito. Nesse caso específico, qual? Escuta ativa. Porque, assim, lembra, nas minhas aulas eu falo muito isso. A comunicação só acontece quando você garante que a outra pessoa compreendeu o que você falou. Sim. Então, só falar não quer dizer nada. Eles estão compreendendo exatamente o que você quer que seja feito? E não adianta hoje em dia mais, Tony, falar só o quê. Você tem que trazer o como, tem que trazer o porquê. Exatamente. Entendeu? Isso, só isso já muda totalmente o jogo. Já muda totalmente o jogo. Por quê? Porque eles precisam disso. Eles precisam de propósito para fazer as coisas. Valores diferentes. Entendeu? Mas não precisa, não tem que precisar. Ó a nossa cabeça. Não tem que precisar. Você está aqui para trabalhar. Você está aqui para turnover.
Você sabe melhor que eu. Eu não estou trabalhando em um ambiente que valoriza as minhas ideias, eu vou para outro. Nossa, mas lá vai ganhar muito menos. Tá bom. A minha saúde emocional vale muito mais do que dinheiro. Já ouvi isso várias vezes. Entende? E isso a gente não consegue compreender. Porque a gente sempre tomou fumo a vida inteira para manter o salário. Entende? Então, assim, a primeira questão é essa, eu tentar entender o motivo dele, eu tentar entender o porquê que ele está fazendo errado, o porquê que ele não fez adequadamente, por que ele não compreendeu o processo, para a partir daí eu começar a atuar. Mas o que é nosso intuito, nosso instinto? Atira antes, depois pergunta se é ladrão. Que a gente é assim, a gente cresceu assim, e era normal para nós. Hoje em dia já não é mais. Sim, com certeza. E pensando assim, Thiago, nessa relação do dia a dia, né? Eu gostei muito que tu trouxe esse ponto do que hoje a gente tem que falar o como fazer, né? E na minha opinião, acho que esse é um grande ponto de conflito, talvez. Não sei quais que são os maiores pontos de conflito na tua visão, mas porque justamente é isso. Eu acho que a gente era mais. É ruim falar isso porque parece que você está julgando o outro, né? Mas parece que a gente era mais rápido para pegar as coisas. Né? Ninguém tinha que desenhar muito. Eu não sei se a gente era mais atento. Pode ser, aqui estou criando hipótese, tá? Pode ser que a gente não tinha tanto estímulo como eles têm. Então, a gente também interagia com o ambiente de uma forma diferente. Total. Pode ser? Total, né? Porque justamente, eu acho que hoje em dia já está todo mundo mais disperso, mas eles são naturalmente mais dispersos. Sim. Então, aquela coisa que a gente tinha antes de, poxa, o veterinário está fazendo, eu estou prestando atenção porque eu quero aprender, e a gente não estava preocupado com o celular, sei lá, eu se tinha celular, onde é que estava o celular essa hora, a gente estava ali vidrado. Exato. E hoje em dia, o que eu vivi muito, com certeza você também viveu, o pessoal daqui também, é aquela questão de, pô, eu tô aqui fazendo uma coisa super legal na rotina, assim, super inédita, às vezes nunca chega esse caso, tu olha pro cara, ele tá no celular. Aí depois o cara te faz uma pergunta que tu fica, poxa, fulano, se tivesse prestado um pouco de atenção, aí também quer saber como fazer. Poxa, mas se tivesse olhando, saberia como fazer. Então. E aí, da onde é que vem a maior parte dos conflitos, na tua opinião? Eu sei que tu já fala da parte da comunicação, mas ainda assim, para mim, não é claro como é que a gente consegue lidar com isso. Estamos em fase de adaptação ainda. É difícil, não... É o que eu aí falo. A questão, não deu tempo ainda, Tony, de a gente compreender totalmente, né? Porque faz quanto tempo que eles começaram a trabalhar? A geração dela começou em que ano? É bom, pessoal, tu lembra de cabeça? 95, né? 97, eu acho. 97, 97, 98 em diante. Então, eles estão no mercado de trabalho há pouco tempo. Eles estão se adaptando e nós estamos se adaptando a eles. Então, assim, tudo é um ponto de conflito. Tudo é um ponto de atrito, né? Mas tem alguns pontos que são mais graves, que eu vejo. E esses eu vejo um motivo claro. Por exemplo, feedback. Alinhamento, né? Correção. Esse é um ponto crítico. Geralmente é onde estoura a bomba, né? Então, por exemplo, nós que somos um pouco mais antigos, vintage, a gente aprendeu que feedback é um negócio que se só dá quando deu errado, quando deu merda. Entendeu? O feedback só vem para corrigir. Ele nunca vem para reconhecer. Na nossa época, o que era reconhecimento? Silêncio. Se ninguém tá reclamando é porque tá bom. Não é? Não tô tomando fumo, então tá tudo bem. Quando chegava um tá bom, vixe, excelência. Vou ser promovido. Entendeu? Já a geração Z, olha que interessante, esse ponto é interessante. Eles precisam de validação, porque é a geração da rede social. Ponto interessante. Entendeu? Então, assim, para eles, silêncio não é aprovação, é invisibilidade. E invisibilidade para eles é insuportável. Porque um like, quanto vale hoje? Entende? Muito mais do que dinheiro. Muito mais do que carreira. Quantas pessoas não estão abandonando as carreiras de décadas para entrar na internet, para virar influenciador? Eles nasceram nessa geração.
Então, não bate com esse tipo de feedback que a gente estava acostumado a receber. Sim. Porque, ó, por exemplo, eu sou gestor, aí eu vou, dou um feedback duro, achando que estou sendo honesto, que era o jeito que eu recebia e que eu funcionava, entendeu? O jovem interpreta isso como ataque pessoal. Ele não está acostumado com isso. Aí ele faz o quê? Se fecha. Aí quando ele se fecha, eu acho que isso é fraqueza, ele acha que eu estou sendo muito agressivo, e dentro dos nossos valores, nós dois estamos certos. Mas dentro da leitura do outro, a gente está totalmente errado. Entendi. Entendeu? E aí o feedback, eu sempre falo isso em aula, em treinamento, um feedback eficiente não é sobre o que você acha que você está dizendo, é sobre o que o outro conseguiu entender e absorver. Então não adianta eu falar, Tony, do jeito que eu quero. Eu tenho que falar de um jeito que ele entenda. E isso não é só sobre geração Z. Existem perfis diferentes de pessoas, mesmo nós que somos mais velhos. Entendeu? E tem pessoas que são bem mais velhas que nós que são totalmente diferentes também. Se eu falar da mesma forma com todo mundo, ninguém vai entender nada. Eu não vou impactar ninguém. Entendeu? Sim, com certeza. Não, isso faz total sentido. E eu acho que é também por isso que a gente reage diferente às redes sociais. A gente é bem ou mal, é mais desapegado, né? Por mais que Total. hoje a gente produz conteúdo porque tem que produzir. É Porque uma senão não obrigação. fica. Agora, se deu like, se não deu, quantas visualizações, a gente já não. Ninguém vai deixar de dormir por conta disso. Né? Não. Porque o pau tá torando aqui atrás. Então Exatamente. tem 1 milhão de coisas acontecendo, 1 milhão de coisas para fazer, então isso é o de menos. Mas realmente, eu acho que eu nunca tinha feito essa associação da rede social com o mundo real. E como é que tu passa, então, um feedback, ou como é que tu faz uma correção? Inclusive, essa parte da correção eu acho que é o que eu mais vejo de meme na internet. Sim. Que é justamente quando tu vai tentar, aqueles memes de geração Z, quando tu vai tentar explicar alguma coisa para a geração Z, aí tá lá o fulano representando a geração Z, por que tu não me deixa fazer nada do meu jeito, porque não sei o que, eu não tenho espaço para me expressar. E aí, como é que a gente consegue, então, se passar essa mensagem de forma assertiva para alguém que é mais, não sei se é certo falar, talvez mais frágil, mais, não sei qual que é o termo certo, mas que, enfim, que tem essa necessidade de validação, como tu mesmo colocou. Sim, sim. Qual que é o caminho? Na verdade, a questão entra, aí a gente entra de novo na parte de habilidade de comunicação. Porque assim, Tônio, eu acho interessante trazer aqui também que a gente está entrando muito dentro desse universo de geração Z, gerações mais jovens, mas os conceitos de comunicação não mudam, Claro. entendeu? As ferramentas que a gente vai usar são as mesmas, a gente tem só que adaptar para a pessoa. Então, por exemplo, o que dá muito certo? Conceitos de comunicação não violenta, por exemplo. Entendeu? Porque eles são muito, não vou dizer fracos nem frágeis, mas são menos tolerantes a acusações, por exemplo, certo? Vamos pôr nesse sentido. Não que eles estão errados, hein? Voltando aqui no nosso tema. Sim, sim. Talvez a gente foi muito calejado, É. beleza? Mas tudo bem, não tem certo e errado. O que eu pensaria? Eu tenho que trazer essas informações evitando ao máximo uma acusação. Entendeu? Então eu vou fazer o quê? Eu gosto muito de explicar esse exemplo em aula, que fica mais fácil. É só você utilizar a gramática. Você vai tirar o sujeito. Em vez de eu falar assim, você não preencheu o relatório, fala, Tuane, o relatório não foi preenchido adequadamente. O que pode ter acontecido? Olha a diferença. Eu estou falando a mesma coisa, hein? Para nós que somos mais velhos, quem está aí assistindo vai falar, mas é a mesma coisa, não é? Para quem é mais jovem, é totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. E eu estou falando porque eu já testei, já validei isso. E as equipes que eu treinei já testaram e já validaram também. Quando eu foco isso na situação, muda completamente, porque ele começa a entender assim, aconteceu o erro, ele sabe que foi ele, mas você não está focando na culpa, você está focando na solução. Vê como muda? Com certeza. Porque, na verdade, essa é a estrutura correta de feedback no geral, né? Claro. Sempre foi. Sempre foi. Exato. Para isso que serve. A ideia sempre foi essa, né? Exatamente. A gente que só quer essa martelada. Eu aprendi forjado no ferro e no fogo. Por quê? Porque não tinha outra opção. Hoje tem. E eles sabem. Eles sabem. Entendeu?
E pensando nisso, né, como gancho também, essa questão do feedback, a gente entra em outro assunto que é hierarquia. Eles são vistos, e isso eu falo porque todos os treinamentos que eu fiz, todas as pesquisas que eu fiz com todos os meus alunos, sempre isso era um problema. Uhum. Hierarquia e autoridade. Porque Uhum. para nossas gerações, para minha geração, a hierarquia é a estrutura de respeito. Então, você respeita o cargo, você cumpre a ordem, abaixa a cabeça, vai e faz. E Manda muitas quem vezes... pode, obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Obedece quem tem boleto, né? E você sabe muito bem disso. Uhum. Muitas vezes a gente até fazia coisas que não estavam totalmente corretas, poderia ser feitas de uma maneira melhor, mas se eu tentasse mudar, tentasse ousar ali, eu ia tomar fumo. E agora, você pensando nisso, dentro de uma geração que é totalmente inovadora, que pensa totalmente fora da casinha, a pancada é muito maior. Uhum. Então, na nossa época, a autoridade vinha da posição, do tempo de casa, rolava esse respeito maior. Hoje em dia, o que eles observam? Competência. Isso é, cara, quando você começa a entender isso, muda totalmente sua visão, É. entendeu? Que eles respeitam, não só quem sabe, mas quem explica o porquê, quem pratica o que prega, e eles entendem que cargo não gera respeito automático. Claro. A Até gera coerência passa a ser, obediência, mas temporária. a coerência passa a ser muito mais importante aqui, né? Muito mais, muito mais. Sabe por quê? Porque eles não têm a prisão que nós tivemos de morrer no mesmo emprego. É. Eles sabem que eles podem sair e é uma outra coisa. Ah, talvez eu vou ganhar igual, talvez vou ganhar mais, não sei. Mas não é isso que vai prender. E a gente era muito preso por causa disso. Claro. Porque a gente já herdou esse valor dos nossos pais, né? Exato. Porque nossos pais trabalharam literalmente 30 anos no mesmo lugar. Pô, e isso era a vitória. Zerou a É, vida. exatamente. Não, meu pai aposentou no Banco do Brasil. Pô, É, 50 anos trabalhando lá. Nossa, o cara tá voando. Gente, hoje eles não pensam nem em viver 50 anos. Imagina ficar no mesmo lugar. não, realmente, isso muda muito. Tanto que hoje em dia tu pega um currículo, não é nem tão hoje em dia, essa mudança ela vem acontecendo realmente de forma, né, bem significativa, que é muito normal tu passar o olho e, pô, a pessoa ficou um ano em cada lugar, já é o auge. Porque daqui a pouco tu pega, fulano ficou 3 meses numa clínica, ficou 2 meses na outra, ficou 1 mês na outra, ficou 6 meses em uma, e vai indo assim, né? Exatamente. Então, antes isso era muito mal visto, né? Poxa, por que o fulano não para em emprego nenhum? Hoje em dia isso vai ser cada vez mais normal. Já é Sim, normal, né? Tá fazendo plantão num lugar, pô, não gostou mais, se desentendeu com o gestor, vai para outro lugar, exatamente o que tu falou. Então, exatamente. não tem mais essa questão da construção, né, de uma história, de uma carreira, aquele ideal que a gente tinha do eu tô apanhando, mas eu tô aprendendo, né? Isso. Ah, tô apanhando, mas eu tô evoluindo. Eu acho que entra também, Tuane, um conceito assim, ó, que você vai se identificar comigo, o pessoal que é um pouco mais velho aqui tá na live também. A gente tinha uma meta assim, ó, eu vou me sacrificar agora e depois eu aproveito. É, Entendeu? Quando é esse depois? Para muitos nunca chegou. sim. Entendeu? Morreu antes, teve, igual você teve aí, burnout, depressão, aí o banco tá cheio de dinheiro, mas eu não consigo aproveitar porque eu tô numa cadeira de roda no hospital. É. Entendeu? Teve o preço. E hoje, eles querem aproveitar agora. Entendeu? Talvez eu abra mão de repente, receber mais, me desenvolver mais rápido na minha carreira, mas hoje eu estou aproveitando. Uhum. Então eu vou sair no horário. É. Olha como que está correlacionado. Gente, de verdade, toda a minha carreira na veterinária foi em cirurgia, anestesia e UTI. Quando eu estava em estágio, mesmo trabalhando em outros lugares, chegava alguma coisa diferente, na época, sei lá, uma esplenectomia, nunca tinha visto. Nossa, posso ficar, pelo amor de Deus, eu fico, nossa senhora, Eu não vou incomodar, vou ficar bem quietinho aqui. eu não vou nem respirar, posso ficar, eu quero ver. E nem dava para ver.
Daí tinha 50 pessoas, o cirurgião lá no meio, e você tentando ver um pouquinho, um pedaço. Meu Deus. Hoje em dia eu tenho uma experiência que eu estava com os estagiários lá no hospital, chegou uma cirurgia de ruptura diafragmática. Uhum. Que assim, né, não é tão raro, mas é uma cirurgia Mas não torácica. chega todo dia. Uhum. Isso, exatamente. E a gente era emergência, a gente ia operar e tudo mais. E os estagiários lá, assim, ó, agitado e tal, e que não sei o quê, e nossa, que louco e tal. E eu lá, na deles, né? É muito louco mesmo, vocês vão ver, nossa senhora, vai mudar a sua vida, e depois você vai querer virar cirurgião agora. Aí, 10 para 6, eles arrumando as coisas para ir embora. Falei, gente, a cirurgia vai começar, vocês não vão ficar? Ah, não posso perder a carona. Putz. Aí eu já ódio, né? Como que esse moleque... A rotina dele é essa, entendeu? A saúde dele, o horário dele, a rotina dele importa tanto quanto aquela cirurgia. Para mim não fazia sentido, e muitas vezes hoje também não faz. Mas hoje eu consegui entender que para ele não era tão diferente a comparação assim, entendeu? Uhum. Com Por isso que eu certeza. falo, é muito rápido essa mudança, Tony, e a gente não consegue absorver. A gente não consegue compreender como que... É a mesma coisa minha avó achando que as pessoas eram desse tamanhozinho dentro da televisão. É, Não entra na nossa cabeça. Mas eles são assim. claro. E é por isso que a nossa geração, a gente enfrenta, inclusive, muito aquela questão da culpa quando a gente para descansar, quando a gente não está Nossa. produzindo. A gente não descansa, até hoje. É. Sair no horário, no hospital, eu lembro que a época que a coisa começou a ficar mais punk realmente pro meu lado, eu comecei a me policiar. Falei, não, eu preciso começar a sair na hora, porque no outro dia eu tenho que estar aqui muito cedo, eu tenho meta para bater, eu tenho dado para entregar, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, meu trabalho continua em casa. Cara, eu lembro que dava assim, às 6 horas, Thiago. Eu começava a arrumar minhas coisas com uma culpa. Parecia que eu tava fazendo a coisa mais errada do mundo. Assim, eu falava, meu Não, Deus, como é super. que eu vou embora às 6 horas? Sabe? É uma coisa louca como que a nossa cabeça fica, como distorce a realidade, Total, né? E total. a rotina da veterinária por si só, ela já traz isso, Toda a né? área da saúde, né? A área da Toda a saúde área no da geral, com saúde. Eu certeza. vejo que tem alguns alunos meus aqui na live de hospitais, né? Um abraço para vocês. E eu vejo que, assim, dentro dos hospitais, até quem não tá na lida direta com o paciente, só por estar dentro de um hospital. Os líderes, os supervisores, os gestores lá, tem que ficar obrigando as pessoas por causa de banco de hora, por causa de ir embora no horário, porque você vai ficando, e isso vai virando uma bola de neve com relação à gestão, com relação ao seu horário, com relação às suas férias, e tá tudo normal. Então, assim, a gente teve que se policiar para fazer o que era certo. E agora que eles fazem isso que era pra gente ter feito, a gente julga. Vagabundo, preguiçoso, nossa, não quer nada com nada, pelo amor de Deus. Não é. Então são valores diferentes e a gente tem dificuldade para entender isso. Não, com certeza. E sabe aonde que essa temática está ficando muito clara? Nessas discussões a respeito da escala 6 por 1. 6 por 1, exato. Isso está ficando muito evidente. É. Onde assim, tu prefere ganhar menos, né, e trabalhar, assim, sim. A galera não tá nem pensando, Não, sabe? Uma coisa que todo mundo falou, não, vai todo mundo preferir ganhar. Não, não, exatamente. pode. Eu vi um vídeo, com certeza era piada, mas era um cara falando assim, não, pode reduzir minha escala, é 4 por 3. Não, vai reduzir, não interessa, pode reduzir meu salário. Sim, Se sim. puder ser 1 por 6, trabalho um dia, tenho 6, não me interessa, eu quero viver minha vida. Então, né, que é uma coisa que é realmente muito diferente. A gente ainda traz muito essa doutrina capitalista, né? Não, tem que trabalhar mais para ganhar mais, para Acumular. produzir, né? Para Exato, exato. acumular, para se destacar, para aprender, né? Porque não é só a questão do trabalho, é a questão do eterno desenvolvimento, né? Não, eu tenho que aprender mais, tô sempre atrasado. A gente está Sim. sempre atrasado na nossa cabeça. Mas até hoje. É. Até hoje. Eu não consigo assistir um filme em paz. Porque eu fico, nossa, eu podia estar produzindo conteúdo, nossa, eu tenho que atualizar a aula. Ah, mas será que os alunos responderam de mentoria? E, cara, calma, eles não estão nem lembrando de mim. E eu tô lá na pilha. Mas Eles estão assistindo filme. E eles estão assistindo, exato, entendeu? É. Mas isso traz eu vou pegar esse gancho que você fez, Tony, porque assim, é a mesma coisa com relação à promoção. Não gera o mesmo impacto neles mais um aumento salarial do que gerava comigo.
Ah, com certeza. Entendeu? E é por conta dessa mudança de valores que eles têm. Não adianta você pegar e falar assim, não, você vai ter um plano de carreira. Então, agora você vai aumentar o seu salário, você vai ganhar R$ 1.500 a mais e você virar supervisor. Não, não quero. Exatamente. Supervisionar essa equipe aqui? Não, não, não. Não quero. Arruma outro. Exatamente. É por isso que quando a gente fala dessa questão de desenvolver habilidade de liderança, muitos não querem porque eles entendem que desenvolver liderança é virar líder, e eles não querem virar líder porque eles nos viram sendo líderes, né? O mau exemplo fui eu. Então, basicamente é isso, eles não querem essa carga de trabalho, essa responsabilidade, né? Que é uma coisa que a gente associava muito, poxa, eu tô ganhando mais responsabilidade, que legal, tô sendo reconhecido no meu trabalho. Mas muitas vezes, quantas vezes a gente ganhou mais responsabilidade e nem ganhava mais por isso? Nossa, é o que mais aconteceu. E aceitava feliz porque estava sendo reconhecido, né? Exatamente. Estava evoluindo e aprender a fazer mais coisas. Então, com certeza, não é... com todo esse discurso, por mais que tu fale, né? A gente, na nossa cabeça, a gente explode de ódio em alguns momentos, nessa diferença. Mas eles não estão errados. É exatamente isso. Eles estão fazendo o que a gente não aprendeu a fazer ou está aprendendo agora na marra. Exatamente. Né? E a gente está sofrendo com isso. E a gente está sofrendo. Só que a gente não quer colocar a culpa no nosso colo. Entendeu? E assim, ó, eu não estou aqui para proteger a geração Z. Eu não estou aqui também para proteger as gerações mais antigas. Eu estou aqui para mostrar que os dois lados são coerentes com os próprios valores. Porém, intergeracionalmente falando, é uma diferença muito grande. É uma lacuna muito grande. E se nós não nos adaptarmos, daqui a pouquinho nós vamos ser descartados. Com certeza. Nós somos a tampinha a ser jogada fora, não são eles. Sim. Que é o que eu falei no começo da live. A gente fica esperando chegar um Thiago Attore de 20 anos para trabalhar para mim. Com a cabeça que eu tinha quando tinha 20 anos. Não vai chegar. Não vai chegar. Entendeu? E aí a gente vai ficando ansioso, vai ficando depressivo e descontando nessa geração que cada vez vai aparecer mais para trabalhar com você. É a nova mão de obra. Com certeza. A gente fica para trás. Essa questão que tu falou anteriormente ali, que o salário hoje já não é um grande estímulo, eu estava conversando recentemente com uma cliente minha de consultoria, e ela justamente estava falando que ela tem ações com a equipe, e que ela viu que é muito mais eficiente do que, por exemplo, o dinheiro em si. Que daqui a pouco dá uma folga, dá um vale cinema, dá um vale pizza, sabe? Tipo, é diferente, né? Realmente são outros aproveitamentos. Mas que essa questão do, eu vou te dar um ingresso duplo para um cinema, para tu ir com a tua esposa, para tu ir com a tua namorada, cara, a galera valoriza muito, né? Porque o lazer tá muito ali, né? Aproveitar a vida é uma coisa que tá muito em alta. E também eles estão valorizando porque eles estão sendo vistos. Sim. Essa é a principal questão. Eles não conseguem suportar ficar invisíveis. Como eu disse mais uma vez, por conta das redes sociais, provavelmente. Então, quando eles percebem, através das atitudes de outra pessoa, que eles são relevantes, isso vale muito mais do que dinheiro, muito mais para eles. Sim. Entende? E isso já muda totalmente a estratégia como líder. Sim. E, Thiago, tu falou muitas vezes aqui que é a respeito de técnicas de comunicação, né? Que independente de geração, as técnicas, elas sempre existiram, sempre foram as mesmas. Mas, pensando em toda essa questão de conflitos que a gente vê acontecendo, realmente só ajustar a comunicação resolve tudo isso, né? Ou você está falando mais assim, ou mais um jeito de minimizar talvez essa situação? Como é que bonitinho de falar. É um jeito bonitinho de falar. É só a comunicação que vai dar tudo certo na minha equipe a partir de amanhã? Na verdade, assim, Tony, é uma pergunta interessante, porque a comunicação é uma habilidade secundária para a maioria das pessoas, certo? É uma soft skill que, assim, as pessoas não entendem o poder que ela tem. Com certeza. Até começar a utilizar de forma adequada. Então, o que eu posso te falar? Muda tudo. A partir do momento que você começa a utilizar o canal certo para se comunicar e a abordagem correta, é outro
outro mundo que começa a se abrir diante de você. Porém, existe um ajuste que você tem que fazer da sua própria visão. Entendeu? Só de você entender que a parte de hierarquia, vamos supor que eu comentei, é baseada em competência, em entrega, em resultado, isso já muda totalmente. Porque ele já não está mais desrespeitando você. Ele quer saber o que você está fazendo. E eu trabalho muito com líderes, explicando, porque assim, normalmente quem é líder chega ali por acaso. A maioria das pessoas. Cai no colo, né? Tipo assim, puta, o cara foi embora, morreu. Puta, coitado, gostava tanto dele. Trabalhou 60 anos aqui. Cadê a equipe dele? Quem que é o melhorzinho? Deixa eu ver. Tony, vem. Qual que é a chance de você ser um bom líder? De ser um líder realmente que lidera? Provavelmente você vai só replicar as coisas boas que o antigo fazia, mudar uma coisinha ou outra que você não gostava, mas isso é liderança? Então, eu falo muito com eles sobre isso. Quando eu entendo que a percepção e os valores, o propósito do meu liderado, quais são eles, eu consigo delegar de uma forma que ele vai conseguir performar. Mas eu preciso ajustar minha abordagem. Entendeu? Voltando, por exemplo, no assunto dos prontuários lá que eu falei para você. Acontece ainda muito erro, né? Mas agora são erros menores, que a gente consegue antecipá-los. Mas se a pessoa erra, vamos pôr que ela errou a segunda vez o prontuário. Eu chego e falo assim, Tuane, isso é a segunda vez que acontece. Prontuário incompleto é um erro gravíssimo. Eu preciso que você preste mais atenção, porque senão o paciente pode morrer. O que o jovem escuta? Ele falou para mim que eu sou incompetente, que ele está me monitorando, e se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser minha. Foi isso que eu disse? Não foi isso que eu quis dizer. Entendeu? E aí, qual que é o resultado disso? Ele se fecha em defesa. Daqui a pouquinho, como ele não compreendeu o porquê, ele repete o erro. Aí vira essa bola de neve desse ruído de comunicação. Agora, se eu faço uma abordagem, como eu disse aquela hora, focando na situação, como eu disse para você, ó, o prontuário está incompleto, eu quero entender o que aconteceu. Tem alguma informação que você não sabia onde colocar? Faltou tempo? Como que foi? Por que chegou nisso? A gente precisa evitar, porque senão o próximo plantonista não consegue decidir as coisas. E isso pode custar a vida do animal. Para nós, eu sei que você está pensando isso porque eu também estou. É a mesma coisa, falei a mesma coisa. Mas para ele, com os valores que ele tem, ele entendeu o quê? Que eu estou falando, você importa, seu contexto importa, eu quero entender o que aconteceu, estou te explicando o impacto real. Só aos pouquinhos vai aumentando o engajamento, vai aumentando a responsabilidade percebida deles. E levando a uma mudança. Lenta, sim, talvez, mas uma mudança. O problema, ó, nesse caso, o animal é o mesmo, o erro é o mesmo, as consequências são as mesmas. A única coisa que mudou foi a abordagem. Sim. Percepção completamente diferente. Claro. E acho que colaboradores que, numa abordagem dessa, pediram a conta. Imagino. Vários. Entendeu? E acontecer com frequência. Aí o turnover começa a acontecer, culpa de quem? Essa geração aí que é fraca. Sim, claro. Não, faz total sentido. E é aquilo que tu sempre fala, né? A comunicação, ela vai muito do que o outro está entendendo. Se eu estou me comunicando e o outro não entende nada ou entende completamente, de forma completamente distorcida, comunicação falhou. Ponto. E é isso que importa, né? Exato. É isso que importa no fim. E, Thiago, a gente está falando muito aqui do caminho daqui para lá, né? Ou do impacto de lá para cá, no caso, com relação à geração Z. Mas a gente sabe que, por exemplo, hoje, dentro da plataforma da VetStation, tem alunos de graduação, tem pessoal que ainda não saiu da faculdade, ou o pessoal que está recém-formado, está indo agora para o mercado de trabalho. O que essas pessoas que estão do lado de lá da geração Z, o que elas podem melhorar na percepção delas, na relação delas, para também evitar que esses conflitos aconteçam? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu não quero que na nossa conversa pareça, primeiro, que a gente está julgando um dos lados, como tu falou, não tem certo, não tem errado, mas também não quero que pareça que, então, o nosso único papel é de ser 100% compreensivo e abraçar tudo, porque, pelo menos na minha visão, as relações, elas são bilaterais, né? Claro. Então, eu não posso
me dedicar ao máximo para conseguir te entender, te compreender, me comunicar de forma melhor, se o outro lado também não coopera e não se adequa a certas coisas que, infelizmente, tem que funcionar, né, de alguma forma. Então, para o pessoal que é mais novo, tu tem dicas? Eu sei que tu vai falar, isso tem comunicação. Me sigam. Me sigam. Mas como que pode ser feita essa estruturação? De que forma que tu falaria isso, passaria essas coordenadas pensando ali do outro lado, da geração mais jovem? Tá, vamos lá. Exatamente isso. Queria enfatizar aqui que a gente não está sendo tendencioso, pelo menos estamos tentando, né? Fatalmente nós somos de uma geração e é a geração que a gente está adaptado e acostumado. Mas assim, não estou aqui para defender a geração Z, nem gestores e tudo mais. Os dois lados estão sofrendo com o mesmo problema. E aí a questão que você falou é bilateral? Os dois lados têm parte da solução também. Vamos começar com os gestores. Como a gente falou até agora, a gente não precisa abrir mão da autoridade que a gente tem. A gente só precisa aprender a contextualizar. Então, como eu disse, explicar o porquê, dar um feedback mais frequente, com direção, né? Por quê? Exigir, quando a gente exige pelo cargo, isso vai gerar aquela obediência que eu falei, que é temporária. Mas quando a gente explica o impacto gera comprometimento. Então, essa é a primeira coisa. Para a gente não importava o porquê, para eles importa. Tá? Agora, o outro lado da moeda, para os profissionais mais jovens, da geração Z, por exemplo, e próximos, né, que podem estar vendo. Eles têm que entender assim, ó, eles não precisam engolir o sistema, entende? Mas eles precisam aprender a traduzir as necessidades deles em uma linguagem que a gente consiga receber, voltando na comunicação. Qual que é o grande problema que eu vejo, do meu ponto de vista de especialidade, nessa geração? Falta de clareza. Tem muita coisa que eles preferem deixar de falar. Ah, não, deixa quieto. Não, tá tudo bem, então deixa. Isso vai se acumulando, dentro da cabeça deles vai virando uma bola de neve, que na hora de exteriorizar é para ir embora, para não quero mais, não sou pago para isso, e pronto, já gerou conflito. Então, eu acho que a questão aqui, a palavra-chave é antecipação. E essa palavra tem diferentes definições para os dois lados dessa moeda. Entende? Para os gestores, é antecipar, contextualizar, trazer o porquê. Para a geração Z, é compreender como que é a mentalidade da geração mais velha e esclarecer alguns pontos importantes. Certo? Porque assim, Tuane, o conflito é necessário. O conflito é necessário. É do conflito, do desacordo, que aparecem novas ideias. Sempre foi assim. A questão é eu conseguir gerir isso de uma forma saudável. Exatamente. Então, hoje, eu não vejo as pessoas conseguirem discutir um ponto de vista sem brigar. A coisa está muito polarizada, né? Está muito polarizada. E é tudo. É tudo. A questão não é mais o que é certo e o que é errado, é quem tem razão. E o objetivo não é ter razão, é resolver o problema, principalmente no ambiente profissional. Então, os dois lados têm que entender isso e trazer mais clareza. E aí entra escuta ativa, aí entra assertividade, entende? Aí entra várias outras coisas, várias outras ferramentas que com o tempo você vai... Eu gosto sempre de falar assim, ó, para finalizar essa parte. Quando você aprende a comunicação, é como se fosse uma... Não, é uma caixa de ferramentas. Meus alunos aí podem falar que eu já ensinei eles isso. Cada técnica é uma ferramenta diferente. Por quê? Quando você chega com uma pessoa diferente, quando você chega com uma pessoa da geração Z, por exemplo, você não sabe o problema que você vai ter que consertar, mas você tem uma caixa. Então você lê o ambiente, entende o problema e pega a ferramenta adequada. Perfeito. Porque você consegue tirar um parafuso com um martelo? Puta. Não, mas talvez consiga, mas vai dar um puta trabalho, vai destruir tudo. Mas se você usar a ferramenta adequada, é muito mais rápido, não destrói nada e você consegue resolver o problema. Sim, com certeza. Com certeza. E aqui tu falou alguns pontos que eu gostaria de puxar a questão, de que quando a gente domina uma boa comunicação, isso é uma forte ferramenta na questão da nossa própria saúde mental. Me corrija se estiver errado, Thiago. Mas é justamente porque, de novo, a gente sabe se expressar,
a gente consegue fazer uma leitura melhor de quem está do outro lado, a gente consegue fazer essa ponte de forma mais efetiva, onde minha comunicação realmente chega até onde eu quero, eu consigo gerenciar um conflito, né, que é a maior fonte aí de absorção de estresse durante a rotina, é eu não saber gerenciar um conflito, eu puxo tudo para mim, eu levo para o lado pessoal, que foi o que tu falou muito aqui, então eu começo a assumir um feedback como um ataque, né, e eu vou me estressando, eu vou me angustiando, eu vou me sentindo rejeitado, né, pelo meu próprio ambiente de trabalho, vai de um lugar, vai para outro, só muda o endereço, os problemas continuam os mesmos, e aí, no fim, vem essa sensação de insatisfação, só que, na verdade, tudo isso começa essa falta de habilidade, né? Exato. Essa falta de desenvolvimento de habilidades básicas, que é muito negligenciado, porque ninguém fala a respeito disso, e não é só na veterinária, é em qualquer contexto, né? A área da saúde, no geral, outras áreas também, então a gente esbarra muito nisso. E quando a gente fala da questão de saúde mental, eu acho que não vamos adentrar, porque aqui é outro universo, mas a gente está esbarrando agora, falta 5 dias para entrar em vigor a adequação da NR1, que principalmente na veterinária tu fala isso, parece que tu está falando a língua dos anjos, porque ninguém sabe do que se trata. Só que essa adequação, ela trata justamente desses riscos psicossociais. Então, as empresas que já tinham que ter o seu mapeamento de risco, né, com relação a risco físico, risco microbiológico e etc., que também ninguém sabia disso, né, porque só foi inventado em 1970, então ninguém teve tempo de se atualizar. Então, agora, em 2026, vai entrar uma outra camada, que é esse tipo de avaliação. Então, tu tem que ter mapeado no teu ambiente de trabalho qual é a chance do meu colaborador adoecer em decorrência do que ele é exposto. Então, é estresse com o cliente, é a liderança, ela é um fator predisponente, com certeza, geralmente é, e tem que criar ações para mitigar esses riscos. Do contrário, é multa, né? Então, são ações básicas que, às vezes, os mais velhos, principalmente, pensam de, mas eu não vou aprender a me comunicar melhor com essa geração porque é um bando de fraco. Cara, aqui a gente já está entrando em outra questão mais profunda, né? Exato. A gente está entrando na questão. E eu vi muito isso na prática, Thiago, é muito triste, né? Mas eu vi gerações mais antigas adoecendo as gerações novas. Claro. Por não saber se comunicar, por ser extremamente agressivo em ambiente de trabalho, por assédio moral, humilhação na frente da equipe. Então, assim, a gente já presenciou muita coisa, né? E a coisa antigamente era ainda pior, então a gente pegou essa transição. Mas só fazendo esse resumão de tudo aqui que eu entrei, é que, de novo, a gente está falando aqui muito da questão de comunicação, muito da questão dessa interação entre gerações, só que a gente esbarra sempre numa camada mais profunda, que é bem-estar e que é saúde mental. E que dentro da área da saúde, gente, não tem mais como fingir que isso não acontece. Né? Eu tinha colegas que trabalhavam com um frasco de Rivotril no bolso para ir pingando diretamente na boca durante a rotina. E a gente sabe que isso acontece todos os dias em todos os lugares. Acontece. E aí, cada vez mais. Cada vez mais, isso não vai diminuir, a tendência é piorar, Sim, né? sim. Justamente por esses problemas que a gente está aqui já assim, mais de uma hora falando. Eu acho interessante você ter falado isso, porque é o que eu queria falar também na sequência. A tendência é piorar. Vai piorar muito. Por quê? Inteligência artificial. Ninguém pensa mais, ninguém precisa escrever mais, ninguém precisa falar mais. Esses dias eu vi um vídeo muito legal, eu perdi ele depois. O cara estava falando assim, ligando para o cliente, né? Você é um vagabundo, você quer preço, mas eu tô a semana inteira falando com você, minha equipe, você enchendo o saco, você é um idiota, você não sei o que lá dele. Chat, por favor, traduza isso para mim em palavras mais adequadas. Todo mundo está fazendo isso. Ou seja, essa habilidade de aprender a se comunicar vai ficar cada vez mais rara. Vai começar em pouco tempo a ser um diferencial muito grande. Já é. Mas daqui a pouco ninguém vai conseguir fazer mais nada se não for chat GPTzado, se não for pelo cloud. E aí, quando chega frente a frente para resolver, que não tem cloud, não tem chat GPT, você tem que conversar. E aí é uma pessoa de outra geração. Esse é o chefe. Aí, às vezes, é o contrário, né, Tony? Que está acontecendo também isso daí. O meu chefe é da geração Z. Pois é. E aí? Como que vai ser isso? Então, a saúde psicossocial, eu trabalho muito sobre a NR1 nos meus treinamentos, né? E, inclusive, agora dia 26, vai começar a fiscalização e autuação. Ela já está em vigor há um ano. Era o tempo para
para as Para empresas adequar, se ajustarem, né? exatamente. Claro que, né? Então, assim, vai piorar. A origem da grande maioria dos conflitos, das brigas, sempre começa, 99%, para não falar 100%, para não puxar a sardinha para o meu lado, começa com comunicação errada, com ruído na comunicação, com falta de clareza, com confusão. Então, a partir do momento que você entende, assim como você disse, o quanto isso impacta no seu dia a dia, você não consegue mais ficar sem. E os meus alunos aí podem falar. O meu foco nos meus treinamentos, nas mentorias, é totalmente profissional. Mas muitos alunos viraram para mim, no particular, e falaram: o meu relacionamento com os meus pais melhorou. Meu relacionamento com os meus filhos melhorou. Com meu marido, com a minha mulher. Por quê? Porque é a base de tudo. A gente o tempo todo está se comunicando. Exatamente. Entender isso, a gente vai estar fadado ao fracasso. Com certeza. Não tem separação, né? Do momento que tu aprende a usar uma habilidade, tu vai usar ela para tudo. Exato. Então, é por isso que eu falo que nunca é perda de tempo estudar fora da área técnica, né? Infelizmente, a gente não tem essa cultura, ninguém ensina isso, mas essas questões de desenvolvimento pessoal, elas são essenciais. Que eu falo que acaba que a melhora profissional, ela acaba sendo quase que uma consequência, né? Claro. Do resto, da base que tu cria. Que a gente já falou muitas vezes. O natural e o instintivo das pessoas quando querem avançar, né, na carreira é pensar só na parte técnica. Então, eu vou me especializar mais ainda na minha área, eu vou melhorar mais, eu vou fazer mais curso, mais especialização, mais diploma. Mas se ninguém consegue perceber, se não consegue passar isso para ninguém, o que vai mudar? Exatamente. Aí começa a ficar frustrado. Aí vira aquele técnico maravilhoso em questão técnica, que sabe demais, mas ele abre a boca e ninguém entende o que ele fala. Exato. Né? É grego, e daí não É igual adianta. médico. O cara sabe tanto que ele fica frio. E aí você fala, não gostei desse médico, não. É exato. Mas é o melhor. Ele sabe muito. Tem muitos que não sabem, né? Mas, teoricamente, o cara estudou muito tempo para estar ali. Mas, e aí? O que adiantou? Começa a perder cliente porque ele nem olha na cara, linguagem não verbal, quando ele abre a boca para falar é só pedir exame, acabou. E isso, só fazendo uma que lembrei agora, nessa questão de problema de comunicação, também impactando em saúde mental e etc., eu tô vendo uma tendência na veterinária, das gerações um pouco mais novas, de o cliente está me incomodando, eu vou demitir o cliente. Parece que isso está entrando um pouco de moda também. Então, aí demitir cliente. O cliente está me mandando muito áudio, o cliente está perguntando demais, o cliente está questionando. Vou demitir o cliente. Então, assim, a fuga, né? Eu não sei resolver, não quero saber como resolver. Então, eu não te quero mais na minha vida. Exato. Não, o Thiago parece muito complicado, não vou nem fechar um contrato aqui com ele, porque ele vai me dar trabalho. Né? Nem vou fazer uma mentoria com ele, porque não vale a pena. Ouvi isso recentemente, inclusive, de pessoas tipo, de área, assim, que fazem parte de mentoria, que fazem consultoria. E isso é muito ruim, porque, de novo, tu tem que saber lidar com todo tipo de perfil, porque a gente não vai conseguir sempre o perfil ideal de cliente, de aluno, que bom seria, né? Só vou trabalhar com aquele perfil perfeito, que é o que eu gosto. Cara, o dia a dia é saber lidar com todo mundo, né? E não absorver isso para ti, para que não vire uma bola de neve na tua vida. Sim, é uma questão de saber lidar com todo mundo de maneiras diferentes, de maneiras com que eles precisam que você lide. Esse é o grande segredo, né? E essa questão de demitir cliente, nossa, foi uma moda que pegou, né? E assim, a maioria das vezes, Tony, isso eu posso falar que você sabe que a maior parte da minha vida eu fiz isso, né? Você sabe disso. É falha de comunicação. Ninguém entendeu o que o cliente quer. Totalmente. O cliente, ele tá com uma expectativa, ele tá com uma jornada, mas daí você entrega o que você acha que ele tem que receber, não o que ele tá esperando. Aí ele vai dar um surto, vai fazer um forfé lá, e aí você fala, não, mas o cliente não entende nada disso. Pô, vim comprar uma caneta, você quer me vender um carro? Entendeu? Pode ser que eu compre o carro, mas me dá a caneta também. Exatamente. Entra naquela questão de ter razão ou fazer o que é certo. Com certeza. E os processos hoje que estão surgindo na veterinária, se tu conversar com os advogados, todos vão te falar a mesma coisa. É problema de comunicação. Claro. 100%. 100%. Nunca realmente teve uma falha técnica, um erro de diagnóstico. Isso geralmente se descobre depois. Isso. Porque o conflito, ele começa na comunicação.
Aí o cliente se estressa, aí o cliente não entende nada do que está acontecendo, aí ele resolve entrar com o processo, aí vão entrar na parte técnica e prontuário e etc. Aí às vezes acham um erro, né? Exatamente. Mas o caminho é falha de comunicação, é não conseguir conduzir uma situação, uma gestão de conflito ali na hora e a situação pega fogo e aí aparece um monte de coisa no meio disso. Exatamente, porque sempre acontece, né? É. Erros são comuns. A questão é que a gente pode controlar ou escalar. Depende de como a gente entra. Né? Exatamente. A tua comunicação pode ser gasolina ou pode ser Extintor. um extintor, exatamente. E eu falo isso com propriedade porque eu já tive situações onde houve falha da equipe e Sim. eu tive que contornar a situação com o cliente que estava realmente já se tendenciando a entrar com o processo e eu reverti a situação na conversa. Claro. Então, assim, mesmo com falhas técnicas, que infelizmente a gente sabe que acontece, às vezes algum erro de conduta, enfim, ninguém passa ileso disso, mas ainda assim a tua postura naquela condução vai ser decisiva naquele desfecho. Isso sem Exatamente. dúvida. E cada vez mais importante, porque as pessoas que estão vindo conversar agora são tudo da geração Z. Exatamente. Então a pegada é diferente, o perfil é totalmente diferente, e a abordagem, então, nem se fala. E já chegam com outro nível de informação também. Já chegam com um total outro nível de informação, entendeu? Exatamente. Então, porque agora a inteligência artificial resolveu tudo. Para nós Inclusive, era o Google, né? Nossa, tô com uma coceira, câncer. Tô com cabelo branco, câncer. Google é só câncer, né? Agora não. Agora as inteligências artificiais, o chat GPT ainda te puxa seu saco. Mas você começa a mexer nas outras, a pessoa vai chegar com tudo e talvez não vai falar. Vai estar ali no bolso. Deixa eu ver se você sabe o que você está falando. E aí? Se você não souber se comunicar e se ajustar nesse momento, aí está perdido. Pode ser o melhor profissional do mundo. Você vai travar. Com certeza. Tiago, e para quem está assistindo a gente agora, ou quem vai assistir a gravação, que se identificou, ou que ficou aí com dúvida, né, tá matutando ainda como é que vai conseguir lidar com essas diferenças, seja gestor, seja profissional, seja jovem, seja velho, qual que é o próximo passo aí que tu recomenda para o pessoal que está enfrentando isso na rotina e que quer, eu sempre gosto do a partir de amanhã, né, o que a gente faz a partir de amanhã que a gente vai começar a mudar um pouquinho aí a nossa realidade, melhorar os nossos relacionamentos dentro da equipe, principalmente. Tá, vamos lá. Primeiro, o que você quis dizer com velhos? Aí, Defina. a definição eu vou deixar livre aqui, vai no conceito de cada um. Bom, a primeira coisa é exatamente o que você falou. Primeiro, a gente tem que fazer uma pergunta. Todo mundo que está assistindo aqui, quem está aqui na live, ou quem está tendo, né, dentro da plataforma, no YouTube, sei lá. Algo que a gente falou aqui, você se identificou? Você já passou por isso? Você compreende por que isso está acontecendo? Esse eu acho que é o primeiro passo, Tony. Que não adianta eu querer já sair aplicando as técnicas se eu não olhar para dentro de verdade e saber quem eu sou. Entendeu? Saber o que me incomoda, saber qual que é o meu botão do pânico. Isso é importante você saber. Porque às vezes tem várias pessoas que têm o seu botão do pânico. Eles sabem onde apertar para te deixar te travar. Então eu tenho que entender quem eu sou primeiro, para daí sim eu conseguir dar o passo, certo? O que a gente tem que começar a fazer? Primeiro, paciência. Respira. Meus alunos sabem. Calma, calabreso. Tem uma técnica lá que eu ensino que eu falo isso. O C da palavra vocês nunca vão esquecer, que é calma, calabreso. Respira. Tá todo mundo querendo se matar. Se você chegar estressado, vai ser mais um querendo se matar. Calma. Escuta primeiro. A gente tem duas bocas e um ouvido, por quê? O contrário. Mas não parece que não é, né? Parece que a gente tem três bocas e nenhum ouvido. Que a gente só quer falar, falar, falar e nunca quer escutar. Eu brigo muito com o pessoal de vendas, os vendedores. Os caras querem enfiar os produtos, o serviço na goela abaixo. Calma, cara. Você nem sabe o que a pessoa precisa. A gente tem que aprender a escutar. Eu acho que a principal habilidade, assim, hoje, para começar, respira e escuta até o final sem interromper. Ponto. Seja uma pessoa que é um pouco mais velha, da sua idade, ou mais jovem. Sem interromper falando e sem interromper aqui dentro. Que é o mais difícil. É o mais difícil, Por isso que eu falo,
comunicação não é dom, é habilidade. E habilidade você treina e melhora. Tudo que você começa a fazer, isso é ruim. Então, você vai ter dificuldade no começo, mas vai insistindo, continua, persista. Por quê? A pessoa começa a falar, nem chegou aonde ela queria ainda. E vamos partir do princípio que ninguém sabe se comunicar, pelo que nós estamos vendo aqui na live, certo? Ninguém sabe as técnicas adequadas. Então, partindo desse princípio, tem pessoa que vai falar um assunto com você, só que ela precisa florear antes de chegar no que ela quer falar, principalmente se for um assunto mais difícil. Uhum, uhum. E aí você já começa a tomar decisão antes dela chegar no que ela queria falar. Não é como escutar é importante? Aí você Sim. começou a contextualizar ou já, mas quem que autorizou você a fazer isso? Mas por que você já não foi lá e já não falou? Por que antes nem chegou no assunto? Calma. Por isso que eu falo, essa palavra, paciência e calma. Comece a escutar, você vai ver um mundo novo abrir diante de seus olhos. Certo? E aí, várias outras técnicas, mas daí, hoje não tem tempo mais para isso. Mas o que eu queria dizer? Por exemplo, próximos passos. Você falou um ponto interessante, demissão de clientes. Eu trabalho com meus alunos com treinamento, de forma presencial, de forma à distância, né? Eu tenho alguns cursos que estão para ser lançados agora entre esse mês e o próximo, e um deles se chama Método Cliente Difícil. Eu nem tinha te falado isso, né? Por quê? Porque a grande maioria dos clientes difíceis são clientes que não foram ouvidos. Sim. São clientes que ninguém teve paciência para lidar com eles. E assim, em vez de eu ficar me preocupando com outro cliente, do concorrente, o outro colaborador que está lá, não. Eu só preciso entender quem é ele e ajustar minha interação. Isso vai fazer com que ele vire um parceiro. Porque pode ver, você lembra disso. Lá no hospital a gente teve muito BO. A grande maioria dos clientes que deram BO e que a gente resolveu, depois vinha trazer caixa de chocolate, vinha Uhum. trazer flor, vinha se desculpar, vinha chorando, e virou o meu melhor cliente a partir dali. Entende? Sim, com certeza. É que tu falou disso, eu achei engraçado, porque eu lembrei de uma história que aconteceu quando eu estava na direção do hospital, de uma cliente que chegou assim, ela perdeu a cabeça. Ali realmente poderia ser um caso até de demissão de cliente, porque ela errou a mão. E conduzimos a situação, conversamos depois, pediu 1000 desculpas, e aí ela mandou um bolo para a equipe. Ela fez um bolo com pedido de desculpa para todo mundo. Aí tava todo mundo com medo de comer o bolo, né? Porque a pessoa... Porque ela tinha também reagido de uma forma tão exacerbada, assim, falou, putz, vai que tá matando a equipe inteira aqui envenenada. Mas concordo plenamente. Do momento que a pessoa ela é acolhida, ela Desmonta. muda. Ela muda. Até porque a pessoa, quando tá sendo agressiva, a última coisa que ela espera é ser acolhida, né? Ela espera que alguém vai rebater em cima dela. Então, da hora que tu já não reage assim, já muda bastante. Tem Assim. técnica também para essa parte, né? Sim. Tem técnica para você lidar com uma pessoa alterada. Sim. E chega uma hora, tanto a gente fala muito isso, né, Tônia? A gente trabalhou muito tempo juntos e a gente sabe mais ou menos como que um outro trabalha. Sim. Às vezes o cliente estava lá soltando os cachorros na nossa frente, destruindo, querendo chutar, jogando papel, jogando dinheiro, você é mercenário. E a gente assim, ó, nossa, será que vai demorar? Exatamente. Não é? Nossa, tem uns cachorros, tá de jejum, lá, tem que entrar em cirurgia com ele. Vou ter que medir a glicemia. E o cara lá se matando. Não que eu não estava prestando atenção, mas eu sabia que isso era uma sequência. Daqui a pouco vai chegar a hora de eu falar. Então, tudo técnico. Quando você sabe a técnica, eu comparo muito com reanimação cardiorrespiratória, né? Cardio cérebro pulmonar. Se você sabe o ABC, você sabe que você tem que fazer o A primeiro, depois o B e depois o C. Não adianta você fazer o D muito bem feito, que não vai sobreviver. Pula etapas, né? Pula etapas. Então, você sabe a técnica, você vai conseguir o melhor resultado possível. Com certeza. Perfeito, Thiago. Muito obrigada. Acho que a gente sabe que se deixar, a gente não vai parar de falar, né? Então, eu tenho que dar um basta aqui nessa situação, mas eu queria abrir para o pessoal fazer pergunta. Ver se alguém tem alguma dúvida. O pessoal é sempre meio tímido, né, para fazer pergunta, mas, gente, pode mandar aqui no chat se tiverem ou alguma história, algum relato, alguma coisa que estão passando por aí. Qualquer contribuição. Se quiser também abrir o microfone, podem ficar bem à vontade, tá?
Porque se deixar a gente 30 segundos parado aqui, a gente vai voltar a falar, galera. Eu já tô avisando, porque... Eu trabalho com isso. Junta eu e o Thiago aqui, a gente não é muito controlado, não. E Mas também, quem ainda não me segue lá nas redes sociais, o Otuane, né? A gente está ali à disposição, podem fazer perguntas por lá. Queria falar muito também com relação à VetStation, que é uma plataforma, assim, pioneira, né? Não técnica, voltada para veterinários de todas as idades e carreiras, que tem tudo ali que você precisa para você realmente se desenvolver profissionalmente da forma adequada, né? Então, todos os conceitos que tem ali são coisas que a gente não aprende no dia a dia, não aprende na graduação, em especialização. Você vai ter que correr atrás disso mais cedo ou mais tarde, e ali na plataforma está tudo muito bem condensado. Eu dei uma stalkeada boa lá, as aulas estão incríveis, as melhores aulas são as minhas. sabia. Eu sabia que esse merchan não ia sair de graça. Eu tava só esperando. Não, mas é verdade, gente. Sou obrigada a concordar com o Thiago. O projeto justamente traz essa visão, né, de ensinar essa questão do desenvolvimento de habilidades não técnicas, as habilidades comportamentais, porque dentro das áreas médicas e a veterinária, que enfrentam um grande problema com relação a isso, a gente tem profissionais muito despreparados para o mercado, e não é despreparado tecnicamente, pelo contrário. São ótimos técnicos, mas que não conseguem avançar na carreira, ou que estão adoecendo na profissão, e a narrativa é sempre a mesma, os problemas são sempre os mesmos. É a falta dessa base, né? Então, ali a gente consegue trabalhar, inclusive, tem mudanças aqui para os próximos dias da VetStation, as trilhas vão ficar mais completas, vão ficar mais separadinhas ali. Tem um diagnóstico também para fazer anteriormente, quem quiser. Tá no link ali do Instagram, mas eu posso mandar também. Pode fazer o diagnóstico à vontade, se quiser, só por curiosidade, para entender qual que é a sua principal dificuldade hoje, se é comunicação, se é venda, se é marketing, dá uma boa clareada nos caminhos. Eu fiz, e deu exatamente meus desafios, minhas falhas, mas eu não contei para o Tuane qual é. É verdade, não contou mesmo. E ele Mas fez foi mesmo. muito bom, foi muito transparente e real, é muito legal, façam. E quem não é da área veterinária, né, tem alguns alunos meus aqui também, o pessoal veio do Instagram aí, tem alguns cursos bem legais para que vão aparecer agora nos próximos dias, semanas. Um é desse, do método cliente difícil, que é um curso bem mais denso, que a gente passa por várias técnicas, até muito mais aprofundadas do que eu falei aqui. Em breve, vou ter umas específicas sobre geração Z, desvendando a geração Z, tá? Então, como lidar com eles. Não é um curso igual de informações, igual a gente fez aqui. É de tarefas e aplicações práticas para você colocar, assistiu a aula, no dia você já consegue utilizar, certo? E mentorias individuais também eu estou à disposição. Quem quiser saber mais, é só me seguir lá, mandar um recado para mim, que a gente conversa. Perfeito. Certo? Gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, Thiago, muito obrigada mais uma vez pela participação. Né? Não foi a primeira e não será a última. Já se prepara que eu já tenho mais uma lista de temas para te mandar. Já tem vários para a gente dar sequência aqui. E, pessoal, acompanhe o trabalho do Thiago, é sensacional. Conheço o Thiago há muitos anos, então sou suspeita para falar, sempre falo muito bem dele. Não é de qualquer um que eu falo tão bem abertamente assim, mas realmente ele sempre me ajudou muito nessa parte de desenvolvimento de carreira, justamente por ele ter essa habilidade de comunicação e também desenvolvi isso diretamente a partir dele, certo? Então acompanhem lá, acompanhem a VetStation e fiquem ligados aí no nosso calendário, que a gente tem mais encontros programados. Falou, gente. Obrigadão, boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada pela aula, gente. Boa noite. Obrigado você pela presença. Até mais. Tuane saiu? Eu vou desligar, então. Obrigado, pessoal. Boa noite. Não deixem de seguir a gente lá, tanto eu quanto a Tuane, quanto a plataforma VetStation. Um abraço a todos. Espero vocês na próxima.